Olá pessoal, meu nome é João Pedro, sou gerente de marketing e e-commerce do Grupo ABC. O Grupo ABC é uma rede de supermercados que a gente atua nas bandeiras Atacado, Varejo e Plus. Nós estamos presentes em mais de 50 cidades, atualmente nós contamos com 79 lojas e nós temos mais de 9.000 colaboradores. Hoje a SPAC tem me ajudado na reestruturação e escalabilidade do meu e-commerce. Antes da SPAC, o meu maior desafio era como eu iria selecionar qual tipo de profissional eu precisaria para montar um time de alta performance de e-commerce, como que eu ia escalar o meu faturamento, qual loja era mais estratégica para eu começar a atuar no meu e-commerce. Então nós tínhamos inúmeros desafios, além que tipo de ferramenta eu preciso, que tipo de tecnologia eu preciso e que tipo de conhecimento eu preciso ter para entregar o resultado que a empresa espera. Bom, o principal motivo para a gente buscar uma ajuda externa é que nós não estávamos conseguindo entregar o nosso resultado financeiro e a gente não sabia por onde começar, né? Se a gente estava colocando o esforço no lugar certo, se a gente estava conseguindo colocar o dinheiro que a gente estava investindo no lugar certo também, e por isso a gente falou, opa, precisamos de alguém, de um especialista, de uma equipe especialista para nos ajudar nessa jornada. Bom, o principal risco que a gente corria era da gente chegar à conclusão que o e-commerce não era para a gente. A gente estava tentando, investindo e não tendo nenhum retorno. Então a gente estava a ponto de chegar à conclusão, opa, talvez esse canal não funcione para a gente. E a gente chegou à conclusão, após a contratação da SPAC, que sim, o canal funciona. O processo de trabalho com a SPAC ele é muito tranquilo e muito produtivo. O time é muito parceiro, a gente tem um contato direto com o fundador, ele atua diretamente na operação, trazendo todo o seu know-how com a gente. Além disso, a gente tem um consultor que fica conosco de forma híbrida, ele vem até o nosso escritório, ajuda a gente com todos os desafios, coisas que muitas vezes vão até para além do que é esperado do time. Então, tem sido muito proveitoso e muito produtivo também, e isso reflete direto nos resultados que nós estamos tendo. A cultura do time da SPAC ele é muito parecido com a cultura do time ABC. É um time parceiro, um time que a gente pode confiar, um time que a gente pode contar. Eles estão ali com foco em ajudar a gente a resolver o nosso problema. E não é o problema quando ele surge, eles atuam diretamente na causa. E dessa forma a gente consegue resolver aquilo de uma vez por todas. Então, eles são muito parceiros, estão com a gente o tempo todo. Basicamente, a gente considera eles quase como parte do nosso time interno mesmo. Eu já trabalhei com muitas consultorias em diversas áreas e, de fato, eles atuavam muito como um papel de consultor, numa esfera, meio que olhando só a ponta do iceberg. O diferencial que eu vejo da SPAC é que eles entram na operação, eles entram no problema e ajudam a gente a olhar o todo. A SPAC, ela sabe tanto quanto os meus funcionários internos. Então, eles entendem todo, estão muito focados no resultado. Com a SPAC, eu não estou falando sobre tarefa ou entregas, a gente está falando sobre resultado. O resultado é o fim e as tarefas, as atividades que a gente faz junto é um meio para a gente chegar no resultado financeiro que a gente precisa. O principal ponto foi, quando a SPAC entrou, nós não tínhamos um time estruturado de e-commerce. Hoje eu tenho um time treinado que já está entregando um bom resultado. Ela nos ajudou a estruturar todo o time de operadores em loja, qual que é o perfil que a gente ia definir, como que a gente ia contratar, o que a gente esperava, qual que era o treinamento que eles iriam ter. Nos ajudou a definir as nossas metas financeiras de acordo com o resultado esperado da empresa, nos ajudou a entender por cidade, qual que é a loja que eu vou abrir agora, de acordo com a sazonalidade, de acordo com o quadro. Então, esse foi o principal ganho, fazer toda essa estruturação, essa base muito concreta para que depois eu e meu time interno a gente conseguisse tocar sozinho com o apoio deles. E eu tenho certeza que, além de tudo isso, o principal ganho que a gente teve com a SPAC é que desde que eles entraram, no período de 6 meses, a gente conseguiu crescer 6 vezes o faturamento que a gente tinha antes. O diagnóstico que a SPAC trouxe para a gente conseguir entender qual que seria a meta do e-commerce, entregar uma DRE para que nosso e-commerce simplesmente não entregasse um resultado financeiro, mas que ele fosse rentável também, porque hoje a gente está buscando uma margem muito boa para esse canal também. Então a SPAC conseguiu fazer todo um racional de quantas pessoas a gente precisaria em cada loja e, de acordo com o número de pessoas, qual era o faturamento que essa loja precisava ter, quanto que a gente iria gastar de frete, qual que é o valor que a gente poderia gastar para que a gente pudesse entregar o resultado e ter uma boa margem nesse canal, tornando ele um canal rentável. Bom, mudou bastante coisa, porque hoje a gente tem especialistas para nos orientar. Muitas vezes a gente se depara com um desafio, uma dúvida, tipo, o que vamos fazer?
Em outro momento, a gente tomaria uma decisão que muitas vezes poderia ser equivocada, mas hoje a gente tem a SPAC, a gente pega o telefone, liga para eles, manda uma mensagem, eles respondem prontamente, dando um melhor direcionamento, trazendo os pontos deles, buscando entender aquele desafio nosso para nos orientar qual que é o melhor caminho, dado o desafio que a gente está enfrentando. A gente teve um ganho enorme em termos de estratégia, pois a gente conseguiu entender qual que seria a melhor área para a gente focar em determinado momento. Então a gente conseguiu entender, de acordo com o faturamento daquela loja, e de acordo com a população, faz sentido a gente abrir o e-commerce naquele momento. A gente trabalhou muito com inauguração, então toda essa lógica em termos de estratégia, como que a gente iria entrar naquela cidade com uma boa prestação de serviço, porque se a gente entra com uma prestação de serviço um pouco equivocada, pode ser que a gente queime o canal. Então a gente conseguiu estruturar isso junto com a SPAC. Então em termos de estratégia foi excelente e muito assertivo, isso reflete no nosso resultado. Em termos de controle, hoje nós temos tudo muito bem estruturado. Qual é a nossa meta? O que a gente tem que fazer para atingir essa meta? Qual que é a previsibilidade de resultado? Qual que é o nosso forecast? Então, hoje a SPAC entregou para a gente todo o leque de controle de resultado, controle de funcionários dentro de loja, para a gente entender quantas lojas precisa de cada funcionário. O faturamento está previsto para aumentar X% em determinado mês, então a gente vai precisar aumentar o quadro. Pode ser que o faturamento esteja caindo, então a gente vai ter que regular. Então hoje a gente tem todo o material que a gente precisa para a gente ter uma previsibilidade e controle junto com a SPAC. A gente vê que esse controle faz uma total diferença, porque de acordo com o apoio da SPAC, a gente conseguiu abrir determinadas lojas que a gente não estava prevendo abrir e também fechar lojas que a gente estava apostando, falar, nossa, tenho certeza que essa loja ela vai vender, porque ela vendia muito no PDV, mas para o e-commerce não fazia sentido. Então a SPAC conseguiu direcionar a gente para esse melhor caminho, para as lojas, para entender quais lojas de fato seriam efetivas no e-commerce. A sensação ela é extremamente otimista, porque o nível de rapidez que a gente está escalando é um nível que nem eu esperava, para ser bem sincero. Como a gente cresceu bastante nesse curto espaço de tempo, a minha expectativa é que as lojas, e uma coisa que já está acontecendo, é que a loja veja o e-commerce como um canal estratégico para ajudar ela no seu resultado financeiro. Você contratando a SPAC, você vai ter um acesso direto ao fundador, que é uma pessoa com muita experiência. Ele traz todo esse know-how, ele não é uma pessoa que só está ali para fechar o contrato e depois ele some da operação. O que eu passei em muitas consultorias, muitas vezes eu estava ali conversando com a pessoa que tinha mais experiência naquela prestação de serviço, depois ela fechava e colocava uma pessoa júnior para me atender. Então hoje eu vejo aqui todo o time da SPAC focado em me entregar o resultado, em me ajudar. Hoje a SPAC, apesar de eles estarem focados conosco em e-commerce, muitas vezes nas conversas que nós estamos tendo, eles não deixam de compartilhar o conhecimento deles com a gente em CRM, em PDV, em escalar nossas vendas em lojas físicas também. Então, eu entendo a SPAC como um pacote completo. Então, isso é um fator decisivo para a gente renovar o contrato com eles, possivelmente, quando chegar no final. Com certeza eu recomendaria, porque é muito difícil a gente encontrar uma consultoria, prestadores de serviços que de fato mergulham no negócio, que estão focados no resultado financeiro, porque no final das contas o que a gente precisa entregar é um resultado financeiro. Então a SPAC de fato ela se preocupa com isso e ela não abandona. Muitas vezes nas interações que eu estou tendo com a SPAC parece que o resultado do ABC é o resultado deles, e de fato é isso que a gente espera numa consultoria. Então com certeza eu recomendaria a SPAC.